Bora lá que promessa é dívida, eu não vou fugir, não. Primeira aula, na verdade a quinta, né? Listas e estruturas de dados e como é que isso tudo funciona em Python. Vamos lá, vamos entender estruturas de dados. Existem diferentes tipos de dados, né? Dados. Dados hoje em dia são tudo. Existe o dado de dados de graça, existe o dado de tempo, que seria o dado a certo momento. Existe o dado D20, D10, D100. E existe o dado, que é o que a gente vai trabalhar agora, que é tudo aquilo, na nossa definição de escopo, né? É tudo que possui um tipo, é gerado por algo ou alguém e é armazenado e não, e pode ser armazenado e manipulado, certo? Então a gente vive num mundo de big data, onde tudo é sobre esses dados. Seja seus dados pessoais, seja dados gerados por grandes empresas, né? Seja tuas postagens no Facebook, seja tuas requisições de livro na Amazon. Tudo isso é dado e tudo isso é gerado por algo ou alguém, certo? E a maior expressão disso são os bancos de dados. Os bancos de dados existem de dois tipos, certo? Os SQL, que são os relacionais, e existe também os bancos de dados não relacionais. Qual é a diferença entre eles? O banco de dados relacional ele é basicamente uma tabela do Excel. Ele vai ter um ID, né? Ou um código aqui, nesse caso. Um ID também, o período da pessoa e o nome do diretor aqui. A tabela funcionária vai ter o ID, vai ter o nome, vai ter uma admissão quando a pessoa entrou. São literalmente tabelas, tá bom? Aqui no SQL, o banco de dados não relacionais, a gente trabalha com JSON, JavaScript, Object, Model, não lembro, alguma coisa do JavaScript aí. O que é o JSON? Ele é basicamente abre chave, fecha chave e tu vai colocar tudo dentro separados por dois pontos. Então, aquela mesma lista que a gente tinha de funcionário, ó, agora a gente tem o ID dois pontos, nome dois pontos, o nome da pessoa, admissão dois pontos e a gente tem uma coluna, uma tabela dentro de uma tabela que vai ser férias, que daí ele recebe a denotação de um colchete e de novo esses dados que a gente estava conversando sobre, tá bom? Mas isso aqui é só para contextualizar vocês sobre dados. O que a gente vai trabalhar mesmo são as listas em Python, tá bom? O que são listas em Python? É o tipo de dado mais utilizado e ele é o tipo de dado mais primitivo das estruturas de dados que existem, certo? Para o nosso curso, a gente vai entender elas em Python e como armazenar e manipular dados com ela. Existem outros tipos de estruturas de dados em Python nativas. Dicionário, uh, conjuntos, tuplas, enfim. Nativamente tem mais estruturas, mas para o nosso curso apenas listas, tá bom? Listas são dinâmicas, ou seja, elas sabem o tipo da variável que estão dentro delas, igual o próprio Python já faz, né? E elas são infinitas. Ou seja, enquanto tu tiver memória no teu computador, você consegue inserir elementos nessa lista. Show? Coisas importantes dessa lista. Ela é separada por índices. Então, o que que acontece? O primeiro elemento ele recebe zero. Convenção da computação. Não sei o porquê, não me pergunte, pesquisa. O elemento um ele recebe, o segundo elemento, né? Ele recebe o índice um, índice 2, índice 6, índice 4, índice 5. Portanto, o tamanho disso aqui vai ser 5 mais um 6, né? Porque a gente está considerando o zero aqui embaixo. Então, o tamanho é 6, certo? Então, vamos lá. Definição genérica de tamanho de lista. É de um até n, né? De um até o final, mais um. Então, você vai ter... No caso de você ter, sei lá, 16 elementos, tu tem que é 15 mais um, por causa do zero, né? Então, para facilitar de uma forma genérica para vocês, tamanho de lista, certo? Índices também podem ser lidos ao contrário, tá bom? Vou pegar uma referência do Google Imagens aqui que eu não tenho pronto. Python lists. Escrevi aqui imagens e a gente pode ver o que? Isso aqui, ó. Nós temos os índices positivos da lista e nós temos o índice negativo da lista. Então, se a gente quiser pegar os números de trás para frente de uma lista, a gente pode utilizar a notação de números negativos, vai funcionar bem, tá? Mas isso a gente pode entrar em detalhes na próxima aula. Então vamos lá. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como é que funcionam as listas
é uma busca de emprego no LinkedIn. Vai fazer sentido. Calma. Vamos lá. Eu assinei meu contrato em maio do ano passado e logo ele vai acabar em maio deste ano. Aspas minhas, né? Preciso procurar um emprego em algum lugar, talvez algum projeto na faculdade, eu não sei. Não encontrei nada. É triste, mas de fato aconteceu. Haha, eu já sei. Eu vou entrar no LinkedIn como eu não pensei nisso antes, não é? Eu sei muito. Vou lá. Eu pesquiso lá na barrinha do LinkedIn Institutos de Desenvolvimento. Eu encontro os institutos de desenvolvimento aqui de Manaus, né? O INDT, o ICOMP, o próprio IFE, né? Que não deixa de ser um instituto. O Instituto de Pesquisas do Eldorado. Aqui eu uso de exemplo o Cydia, né? Então, vocês podem ver que eu tenho conexões do Cydia, não sei o quê. Pô, vamos entrar na aba do Cydia aqui, né? Entramos na aba do Cydia, eu vou em vagas. E aqui eu tenho desenvolvedor de software, desenvolvedor de software PL, que é Pleno, Optimus, enfim. Como é que isso funciona por debaixo dos panos? Óbvio, não é assim. A gente está falando da Big Tech, a gente está falando do LinkedIn, é um site gigantesco. Mas para vocês entenderem com o exemplo das listas, como é que isso funciona? A gente vem aqui, faz uma busca, certo? Eu pesquisei o quê? Institutos de desenvolvimento. Ok? Vai me retornar uma lista com todos os institutos de desenvolvimento que existem dentro da minha pesquisa, certo? Então vamos ter o CID, a CID, INDT, FIT, Eldorado e o próprio Ludus, tá bom? Tá, o que eu fiz quando eu quis entrar no CID? Eu cliquei no índice 0, ou seja, no elemento 0, no meu primeiro elemento daquela lista, e acessei aquele elemento. Foi o que eu fiz naquela. Aqui, ó. Quando eu cliquei em CID, eu acessei esse elemento. Esse índice 0 aqui. Aqui, ó. Clique, empresa 0. Tá vendo? Índice 0. Quando eu cliquei aqui, me retornou as vagas de emprego que tem dentro do CID. Que, de novo, é uma lista. Então eu tenho estágio de desenvolvimento, especialista em IA, gerente em RH. Mas eu vim aqui e cliquei onde? Estágio em desenvolvimento. Aqui, ó. Clique, estágio em desenvolvimento. Clique vagas de emprego, índice 0, estágio de desenvolvimento. É o que eu queria. Aí vai me retornar outra lista, que é o quê? Requisitos vaga desenvolvedor. Eu queria da vaga desenvolvedor, me retornou os requisitos, né? Doutorado em física quântica e experiência em Python 35 anos, né? O Python tem 33 anos e eu nunca usei física para programar, mas é os requisitos da vaga. Enfim, vamos entender agora os fundamentos de como listas funcionam, tá? A gente tem operações extremamente necessárias, e uma delas é o len, que ele vai retornar exatamente o tamanho de uma lista. Ok? A gente tem a clear, que basicamente ela. Aqui o exemplo está errado, né? Mas o clear basicamente remove todos os elementos de uma lista. O count, que ele vai dar o número de vezes que repete certo dado elemento dentro desse parêntese. Então, nesse caso aqui, que eu dei o elemento 1, né, em string, vale notar, tá string aqui. Então, eu perguntei quantas vezes repete a string 1 aqui dentro. Ele vai me retornar uma, duas, três vezes. Ok? Esse vai ser o resultado desse print aqui. A função index, que basicamente eu procuro um índice, eu procuro um elemento e a lista, essa função vai me retornar um índice em que esse elemento foi encontrado. Então, eu tô pedindo aqui, ó, para essa lista me dar o index de maçã, né? O índice de maçã. O índice de maçã é 0. A gente vai ter o insert, que ele vai fazer uma inserção em uma lista, dado o índice e o que vai ser inserido. Então, a gente insere aqui o índice da inserção dessa lista e também a palavra, o elemento, a variável que vai ser adicionada aqui dentro. A gente tem o append. Esse aqui é bem mais utilizado que o insert, eu não vou mentir para vocês. Por quê? Porque em questões de programação ele sempre aparece. É inevitável, o append sempre acaba aparecendo. Porque ele tem as duas propriedades juntas, né, de fazer inserção em dado índice, e ele também tem um negócio que eu acho incrível, que ele insere os elementos sempre ao fim de uma lista, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou dar append de goiaba e append de morango, e eu vou ter maçã, banana, castanha, goiaba e morango, tá? Pop. O que o pop faz? Por padrão, ele remove o índice -1,
ou índice negativo, né? O último elemento de uma lista, por padrão. Então, se tu der só pop aqui, ó, eu vou estar removendo castanha, que ela é o índice -1 dessa lista, tá? Mas tu pode passar o pop para um dado índice também, não tem problema. Tu pode falar o seguinte, ó, lista.pop 0, eu removeria maçã. Aqui é 1, vou remover banana. E o poder total das listas vem quando a gente utiliza repetições e listas, tá bom? Aqui, loop while. Por quê? Porque foi o que eu ensinei para vocês, mais próxima aula, loop for. A gente vai ver a forma mais usual de fazer esse tipo de inserção em listas, tá bom? Então vamos lá, poder total. Vamos ao exemplo, a gente tem uma dada lista, certo? Que ela contém os elementos de 1 a 5. E a gente faz a seguinte operação. Todos os loop while e futuramente o for, que a gente vai ver, eles utilizam essa operação aqui que eu falei que ia ser bem frequente, que é o len. Ele vai dar o tamanho total dessa lista, certo? E vai fazer uma comparação com o contador do while. Bem simples. Aqui o índice vai ser 0. Enquanto o índice for menor que a lista, a gente vai imprimir os valores da lista. Tá vendo que a gente está pegando o índice aqui, ó? O que a gente está falando disso aqui? A gente está falando que a lista abre colchete, fecha colchete, e dentro a gente está passando o nosso contador. Então ele vai percorrer índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice n, que é o tamanho da lista, tá bom? Bem simples esse código e funciona bem. Exemplo 2. A gente tem uma lista de maçã, banana, castanha, e a gente vai ter o índice igual a 0. De novo. Ah, não, desculpa. Ah, é o mesmo exemplo, só que com strings, né? Para mostrar que vai funcionar para string também, não é só números. O exemplo 3, ele é um exemplo em que a gente tem uma lista vazia e a gente faz um while para a gente fazer o quê? Para a gente popular uma lista com todos os números que a gente digitar aqui. E no fim, quando esse enquanto acabar, né? A gente vai ter esse código funcionando. O que isso aqui faz? A gente tem índice, que é igual a 0. A gente tem intervalo, que vai ser igual a um dado número. Eu vou colocar 100 aqui, tá? Então o que vai acontecer? Enquanto esse índice for menor ou igual ao intervalo, ou seja, 100, ele vai fazer o quê? Ele vai dar append nesse índice e vai ficar somando esse índice. Então ele vai inserir o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 100, vai parar e vai imprimir a lista. E essa é uma forma bem simples de popular uma lista com números inteiros. Tá bom? Aqui, quando eu passei em sala de aula, muita gente achou estranho essa lógica do achou aqui, mas é uma outra forma de se fazer sentinelas e tal. O que é isso aqui? A gente vai ter uma lista. Ela tem 15, 7, 27, 39, tá bom? Ela vai ter o quê? Ela vai ter um número de procura, que é o valor que a gente quer encontrar aqui dentro. E a gente vai ter um contador. Vamos pro contador. Ela vai percorrer os índices da lista, tá? Então vamos lá. Se o índice é um if, né? Então se o índice se o índice da lista for igual a número procura, o achou vai ser igual a true e ele vai parar esse loop while e vai cair nesse if. Simples. Tá bom? Se ele fizer todo esse percorrimento aqui, ele vai cair no else e vai printar que ele não encontrou o ele não encontrou o elemento que a gente estava procurando. É um código com a lógica diferente, mas ele funciona igualzinho tudo que a gente já viu. Tá bom? E vamos aos exercícios, né? Aqui tá quebrado, mas tudo certo, não tem problema nenhum. Que eu queria que vocês focassem nesse aqui, tá? Que é para você trocar o algoritmo de busca em uma lista para uma inserção dos números da lista também ser feita pelo usuário, certo? E aqui eu queria mostrar para vocês o poder do for. Do for não, desculpa. Do while com input, tá bom? Então o que acontece aqui? A gente tem um intervalo de números de inserção. Como é que essa lógica funciona? Eu posso simplesmente falar o seguinte. A gente vai ter um intervalo de quantos números a gente quer inserir nessa lista. Por exemplo, eu quero inserir 10. Então esse intervalo vai ser 10. Só isso. E a gente vai fazer um while. Enquanto esse contador... veja, isso aqui é um while contador. Enquanto esse contador for menor que esse intervalo que eu passei aqui em cima, o parâmetro, ele vai dar append em todos os inputs
que vão ser pedidas. Então aqui vão ser feitos 10 inputs. Simplinho. Só que a gente está usando input junto. E agora ele roda todo aquele código que a gente já tinha feito antes. Certo? É isso. Fim da aula. Repetição e lista tá com vocês agora. Entregue. Muito obrigado.